Eu quero que você abra o seu coração e abra também a palavra em Mateus capítulo 14, do verso 13 ao verso 21. Mateus capítulo 14, do verso 13 ao verso 21. Nós vamos falar sobre o milagre da multiplicação e nós vamos então aplicar dentro do contexto daquilo que nós estamos vivendo. Mas eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração de uma forma tremenda e sobrenatural nessa noite, em que você vai começar a entender alguns princípios da palavra do Senhor e aplicar não só na sua vida, mas também na sua célula, no seu ministério, para a honra e glória do Senhor. Amém? Mateus capítulo 14, do verso 13 ao verso 21, talvez o meu texto aqui seja bem diferente, né? Porque eu estou usando uma versão diferente aqui. Ele vai diferenciar um pouco aqui do telão, que é NVI, e eu vou estar usando uma versão mais antiga, mas você preste atenção e vai dar tudo certo no final. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte, sabendo as multidões vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Verso 15. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e a hora já está adiantada. Então despede, pois, a multidão para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Verso 16. Jesus, porém, lhes disse: não precisam se retirar, dá-lhe vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos seus discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Pai amado, em nome de Jesus, nós colocamos nas suas mãos essa palavra e pedimos a Deus que o Senhor ministre ao nosso coração nessa noite. Amém. Como eu já falei para vocês, o nosso coração se enche de alegria, porque nessa noite é uma noite muito especial para nós. É uma noite de multiplicação. É uma noite em que nós estamos multiplicando a igreja. A igreja Nova Jerusalém, Curitiba, deixa de ser uma igreja e passa a ser 2, com extensão em Campo Largo. Amém? Mas antes de chegar a esse momento, eu quero dizer a você que geralmente nós, como pastores, nós, como igreja, nós enfrentamos muitas oposições. Eu já ouvi, por exemplo, não só de pessoas que deixaram essa igreja, mas de outras pessoas, por exemplo, determinadas falas como: se eu deixar de dar o dízimo na sua igreja, a sua igreja morre. Eu já ouvi pessoas dizerem o seguinte: olha, eu vou sair da igreja, mas essa igreja uma hora vai acabar. É bem verdade que a igreja como instituição, ela pode acabar a qualquer momento. O governo pode vir nos fechar, o governo pode vir e dizer: a partir de hoje não existe mais a Igreja Nova Jerusalém. Tudo isso pode acontecer, mas como nós estamos embaixo da direção de Deus, e como nós estamos vivendo princípios do Evangelho, e como nós trabalhamos dentro daquilo que Jesus nos ensinou, nós entendemos que as portas do inferno não podem resistir ao avanço da igreja. E as portas do inferno, elas se rompem quando uma igreja se multiplica. Nós estávamos conversando lá na mesa de casa, com muita alegria, né, família? Quando eu falo nós, é porque é nós 3, nós somos lá, né, ao exemplo do céu, nós somos lá em casa hoje em 3, né?
como no céu, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Lá em casa também nós temos a trindade familiar, pai, mãe e filho, né, e filha, e nós estávamos conversando, e nós estávamos falando do histórico, por exemplo, da nossa igreja. A nossa igreja já passou por 2 divisões. Os mais antigos aqui, né, não tão novos como eu, assim, né, eu sou tão novinho, mas os mais antigos, cito Valdirene, Marilice, esse pessoal com um pouco mais de idade avançada, lembra que essa igreja já passou historicamente por 2 divisões. Divisão não é multiplicação. Há uma fórmula equivocada. Dividir é quando há um racha, certo? Ela já passou por 2 divisões, mas ela vai experimentar pela primeira vez a multiplicação. Então, eu estava explicando para minha filha a diferença de divisão e multiplicação. Geralmente, divisão, aquele grupo que sai com o coração rancoroso. Aquele grupo que fica na divisão, fica com o coração rancoroso. Ao invés de pensar no reino, os irmãos começam a se eu não sei se eu estou usando a expressão certa, mas se engalfinhar, né? Clodoaldo, por favor, meu professor. Se engalfinhar mesmo. O que significa isso? Começa a meter o garfo um no outro. Né? Então, o que acontece? Quando há uma divisão, não há colaboração de trabalho. As pessoas ficam umas magoadas com as outras. Famílias se dividem quando há divisão. Então, nós já vivemos essa experiência. Eu não estava aqui, eu não presenciei, mas nós tivemos irmãos que estavam aqui. A irmã Mirene, aqui desde o começo. Marilice nasceu na época da inauguração dessa igreja. Então, veja bem, a irmã Mirene viveu nessa época 2 divisões, mas é a primeira multiplicação que a irmã Mirene vai estar vivendo. Agora, qual é a diferença? A diferença a gente já colocou. A multiplicação é um alinhamento de visão, a multiplicação é um estendimento daquilo, é o estender daquilo que se faz aqui em um outro lugar, é isso que está acontecendo. Então, todos nós somos chamados para a multiplicação. Quando nós casamos, nós somos chamados à multiplicação. No Jardim do Éden, Deus deu a seguinte ordem para Adão e Eva: multipliquem, não foi isso? A mesma coisa Jesus faz com a sua igreja. A igreja de Jesus, ela precisa ser multiplicada, ela precisa crescer, ela precisa sair das 4 paredes, ela precisa avançar e se posicionar onde ela está sendo requisitada. Paulo, falando aos Coríntios, no capítulo 4, verso 10 e 12, ele diz: olha, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atue a morte, mas em vocês a vida. Paulo diz aos Coríntios que ele mesmo morreria cada dia para que a vida de Deus pudesse ser ministrada a cada um daqueles homens ou daquela igreja, e aquela igreja então pudesse ser multiplicada. Mas voltando ao nosso texto em Mateus, por ocasião da multiplicação dos pães feitos por Jesus, nós podemos ver como podemos ser instrumentos na multiplicação. Então, nós precisamos entender que essa multiplicação, ela está acontecendo pela graça de Deus, né, por tudo aquilo que Deus tem sido favorável a nós nesse tempo, e nós estamos sendo instrumento de Deus nessa multiplicação. Então, vamos lá. Primeira coisa, a multiplicação acontece quando há um ambiente de amor.
Olha o verso 14. Quando Jesus saiu do barco, ele viu grande multidão e teve compaixão deles e curou os seus doentes. Havia amor e compaixão no coração de Jesus. A multiplicação acontece porque há um ambiente de amor. E qual é o ambiente de amor? Nós amamos tanto as pessoas em Campo Largo que nós não queremos que a nossa igreja permaneça só nesse lugar. Está entendendo? Diz amém. Olha a nossa visão. Olha a nossa visão. Amar a Jesus e manifestar o seu amor e salvação a todos, em todo o mundo. Campo Largo é o nosso primeiro passo. Mas eu estou doido para fazer o passaporte para os Estados Unidos e abrir uma nova Jerusalém lá também. Basta os irmãos terem a visão e começar a investir no seu pastor. Inglês eu já estou estudando. Já não morro de fome lá. Está difícil aprender inglês, mas eu estou tentando. Há uma questão de um ambiente de amor. Há um ambiente de amor do nosso coração para o povo que está lá, mas há também um ambiente de amor entre nós, porque nós estamos enviando uma parte do nosso corpo para lá. Pessoas que nós amamos. Pessoas que talvez a gente diga, eu não queria que fulano ou ciclano saísse daqui. Olha que interessante. Outro dia uma irmã me perguntou, pastor, mas e agora? Como é que vai ser a vida sem a Lidiane na igreja? Eu disse, graças a Deus, minha irmã, você não sabe quantas vezes essa mulher me liga por dia. Eu já não aguento mais. Ela me impressiona demais. E eu imagino a tortura que vai ser, porque o esposo dela vai ser pastor da igreja lá. Vamos orar pelo Eriel, irmãos. Mas nós amamos tanto as pessoas de lá que nós estamos dando o nosso melhor. Amém? Diga, eu recebo. Eu já recebi há muito tempo. Amor. Antes da multiplicação dos pães, Jesus se compadeceu daquela multidão. Então, onde não há compaixão, também não há multiplicação, meus irmãos. Eu lembro que alguns anos atrás, a gente vai construindo, né? A gente vai construindo visão e missão, a gente construiu uma visão e missão, a gente vem trabalhando com temas na igreja, e um dos temas que a gente... O Alan já chegou aí? Glória a Deus, está tudo bem com o Noah? Amém. Nós oramos aqui, viu? Um pouquinho antes de começar, tá bom? Glória a Deus, espero que esteja tudo bem mesmo. Então veja, a gente vai construindo, cada vez que a gente lança um tema na igreja, a gente não lança porque o pastor bateu com a cabeça. Há uma construção de pensamento e ideia. E alguns anos atrás, nós oramos um ano inteiro, dizendo, Senhor, coloca compaixão no nosso coração. Nós queremos ser uma igreja motivada por compaixão, nós queremos ser uma igreja motivada por amor, e quando nós somos motivados por amor, a coisa acontece. Quando nós somos motivados por compaixão, as coisas acontecem. Quando nós somos graciosos, podemos ver a multiplicação. Olha o que diz o verso 15 e 16, ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto, e já está ficando tarde, manda embora essa multidão, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus disse, não precisam ir, dê-lhes vós mesmos de comer. O povo podia comprar pão, mas o Senhor disse, distribua. O Senhor disse para eles, distribuam o que vocês têm. Sabe, queridos, quando uma célula se dispõe a dar e contribuir o que tem, recebido de Deus, virá a multiplicação rapidamente. Quando uma igreja se dispõe a dar e distribuir o que tem, recebido de Deus, virá a multiplicação rapidamente. Nós estávamos, não posso falar, né, do documentário? Então vocês vão ficar com curiosidade. Mas nós estávamos, então esqueça o documentário.
Olhem para essa lanterna. Vocês vão esquecer isso agora. Mas nós estávamos relembrando o processo. E aí, em 2018, nós começamos a primeira célula em Campo Largo. Embaixo de oração, de desafio, nós começamos a primeira célula em Campo Largo, em 2019. Né? 2018, desafio. 2019, começou a primeira célula em Campo Largo. Então, rapidamente, claro que rapidamente para nós era no ano seguinte, mas Deus colocou uma pequena pandemia no meio, a gente teve que passar por ela, perdemos algumas vidas, Deus nos ensinou algumas lições, Deus nos chamou de novo para um compromisso, e agora em 23 está nascendo a IBNJ Campo Largo. Então note, se uma igreja se dispõe a dar e distribuir o que tem recebido de Deus, virá a multiplicação rapidamente. Meus irmãos, quando nós entendemos isso, nenhuma dessas cadeiras vão ficar vazias nos domingos à noite. E não se preocupe, tem muita gente preocupada, dizendo, olha, pastor, como é que vai ser? Né? Muita gente vai para Campo Largo. Não, nós só vamos multiplicar. Nós só vamos ter 2 lugares para pregar. Eu prego aqui e prego lá. O Iriel prega lá e prega aqui. Já estou fazendo escala já. Mas note, meus irmãos, se nós entendermos isso, que nós somos chamados para multiplicar, nenhuma das cadeiras vai ficar vazia. Em 2018, eu comecei um discipulado com o Ben Ong. O Ben Ong pregou aqui, né? Lá do outro lado do mundo. E quando eu falei da possibilidade de plantar uma igreja em Campo Largo, o Ben Ong fez a seguinte pergunta: como é que vai ficar o seu coração quando sair um grande grupo da sua igreja? Eu disse ao Ben Ong, se for da vontade de Deus, meu coração não vai sentir nenhuma dor. O meu coração tem se alegrado por tudo aquilo que eu estou vendo acontecer naquele lugar, todos os dias. E eu sei que Deus vai continuar abençoando este lugar também. Porque da mesma forma que nós oramos por lá, de lá também virá oração sobre nós, oração de gratidão. Se nós permanecermos no natural, nós não vamos ver a multiplicação, porque multiplicação é algo sobrenatural. O natural é divisão. Irmãos, o natural de uma igreja é divisão. Por quê? Porque há ego de líderes. O natural de uma igreja é divisão por causa de egos. A multiplicação é algo sobrenatural, porque é da parte de Deus. A multiplicação obedece uma outra regra, uma regra de um outro mundo, de um mundo que não é nosso, do mundo que é sobrenatural. Se a nossa visão é de comprar pão, então nós estamos vivendo no mundo natural. Mas com os princípios e as leis que regem o mundo espiritual, comprar pão se torna a graça de Deus, ou seja, a multiplicação acontece. Nos versos 15 e 16, os discípulos queriam despedir a multidão, para que eles fossem pelo caminho e comprassem comida. Agora a particularidade aqui do coração pastoral. Às vezes, para alguns irmãos, talvez o pensamento seja, pastor, por que você não mandou o Tito e a Lidiane para lá com a família e foram embora e simplesmente não começaram uma igreja lá? Esse é o pensamento natural. Esse é um pensamento natural, é um pensamento carnal. Os discípulos estavam pensando dessa forma, Jesus, manda esse povo embora, eles que resolvam a vida deles. Mas o Senhor, porém, tem outra forma de agir. Ele deseja que nós tenhamos o coração gracioso. Gracioso. Querido, quando você olhar para a igreja em Campo Largo, olhe com o coração gracioso. É uma extensão nossa. É parte do nosso povo. E é por isso que nós estamos fazendo tudo aquilo que é possível no momento, dentro dos nossos recursos, para aquela igreja, para que aquela igreja tenha o melhor. Diga amém, diga amém, diga amém, forte, forte. Gabi,
A mim, né? Por favor. É por isso que nós estamos fazendo, meus irmãos, todo o esforço, para que aquela igreja tenha o melhor. Mas ninguém entendeu nada, tudo bem, vamos para frente. O Senhor nos tem dado o suficiente para suprir a muitos. Olha que coisa impressionante. Naquele momento, o que aconteceu foi que o Senhor deu o suficiente para suprir aquela multidão. O suprimento de Deus é sempre fruto da graça e não do esforço. Talvez se nós estivéssemos colocando toda a nossa força naquele lugar, talvez se nós estivéssemos fazendo tudo de forma natural, as coisas não estavam acontecendo. Mas nós estamos trabalhando com as forças sobrenaturais de Deus. A multiplicação é fruto de renúncia. Para que houvesse multiplicação, foi necessário que eles semeassem os pães que eles tinham. Para que a multiplicação da igreja aconteça, nós precisamos semear naquele lugar. É por isso que a gente lançou o desafio de 500, é por isso que a gente lançou o desafio de 50, é por isso que Deus usou pessoas lá de fora, que não são da igreja, do mundo, para colaborar conosco. É por isso. É preciso semear. Queridos, olha que coisa interessante. Vou fazer aqui uma aplicação com vocês. Quando Moisés saiu do Egito com o povo, atrás vinha o faraó com seu grande exército. Na frente deles o Mar Vermelho. O povo olhou para Moisés e falou: e agora, José? E agora, Moisés? Se a gente voltar, me permita ser redundante, e se a gente voltar para trás, nós morremos. E se a gente for para frente, nós morremos, não tem jeito. Aí Deus disse para Moisés: coloca o pé na água. Diga ao povo que marche. Queridos, a realização da multiplicação só aconteceu porque a gente resolveu colocar o pé na água. Porque se nós estivéssemos com um caderninho na mão, fazendo estatística, pensando e tentando provisionar alguma coisa, nós estaríamos aqui ainda hoje sem uma igreja nascendo. Então, há um romper também de fé. Há um romper de fé quando nós colocamos os pés na água e a multiplicação acontece. Então, para que a multiplicação com Jesus acontecesse, os discípulos tiveram que trazer os pães. A multiplicação é fruto da semeadura e colheita. Geralmente nós aplicamos isso quando nós falamos de dízimos, quando nós falamos de oferta. Normalmente nós aplicamos isso à nossa vida financeira. Existem 3 leis básicas da semeadura. A primeira lei é que cada semente é gerada de acordo com sua espécie. Quem planta dinheiro vai colher dinheiro, quem planta amor vai colher amor. Quem deseja colher vidas, precisa semear em vidas. Se alguém não tivesse trazido os pães, como semente, não haveria multiplicação. A segunda lei da multiplicação é que nós nunca colhemos o mesmo tanto que nós semeamos. Nós nunca colhemos o mesmo tanto que nós semeamos. Nós colhemos sempre o quê? Mais. Nós colhemos sempre mais. Não podemos esperar a multiplicação se nós não temos semeado. Seja na célula, seja vida na vida, nós não podemos esperar colher. A terceira lei é que nunca colhemos na mesma hora que nós semeamos. Então, se você está com o coração imediatista,
Nós semeamos na Nova Jerusalém, Campo Largo, e agora lá tem que ter o mesmo tanto de gente que nós temos aqui no primeiro mês. Você está com um pensamento equivocado. Mas como eu declarei profeticamente lá na equipe pastoral, até o final do ano nós vamos ter mais de 100 pessoas naquele lugar. Então, a vontade de Deus é que toda semeadura frutifique e seja fecunda, mas isso tem tempo, isso leva tempo. O pão que o Senhor quer multiplicar é aquele que é trazido. Se nós não trazemos nada, se nós não entregamos nada a Ele, verso 18, traga-nos aqui para mim, tragam-nos aqui para mim, disse ele. O pão que Ele quer multiplicar é aquele que é entregue. Trazer o Senhor significa entregar, consagrar. O Senhor requereu tudo que eles tinham para poder alimentar a multidão. Se não desejamos entregar ao Senhor nossos recursos, Ele não terá como fazer a multiplicação. Então houve entrega da nossa parte. O Senhor fez a parte dele. João 12, 24 diz, em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. O pão que se multiplica é aquele que o Senhor abençoa. Verso 19. E a palavra de Deus diz, e ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos discípulos e estes à multidão. Há muito tempo atrás, eu li um livro chamado Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade. E nesse estudo, o autor dizia, você precisa se ajuntar a Deus naquilo que Ele está fazendo. Deus está trabalhando em Campo Largo. Nós não podemos ficar de fora. Nós não podemos ficar de fora. Deus está nos apontando, Deus nos apontou uma direção, porque Ele está trabalhando naquele lugar. Quantas vidas começaram a vir para a igreja a partir do momento que vidas daqui foram para lá? Isso significa que Deus está sinalizando, Deus está falando conosco. Está acontecendo alguma coisa lá que eu estou fazendo e você é bobo se você não se juntar a mim. E como eu não quero ser chamado de bobo, falei, não, nós vamos nos ajuntar a Deus naquilo que Ele está fazendo. E Deus está fazendo o quê? Trabalhando na vida de pessoas, usando pessoas para o crescimento do reino dEle. Tudo que nós entregamos na mão do Senhor, Ele abençoa. Deus somente abençoa aquilo que está alinhado ao seu propósito. Presta atenção. Deus só abençoa. Isso é frase de Facebook, tá? Queria dar essa dica para você não, porque eu não tenho Facebook. Mas é frase de Facebook e Instagram. Isso é Instagram. Eu não tenho nenhum nem outro, então eu não sei falar. Então veja bem. Anota aí. Deus somente abençoa aquilo que está alinhado com o seu propósito. Isso é um princípio. Presta atenção. Se você está querendo que Deus abençoe alguma coisa na sua vida que não está alinhada ao propósito dEle, você pode orar de joelho 3 dias, gritar, berrar, não vai acontecer. Presta atenção. Já aproveito para dar uma dica aqui para os irmãos. Não adianta você está orando pelo casamento, que é propósito de Deus, e está saindo com qualquer Zé Mané aí. Não é, Sibeli? Ah, não, então tá bom. Então, vamos lá. Não adianta você não está orando, você está orando por um varão, mas ele tem que passar pela régua de Deus. Senão o propósito não se alinha. Aí, melhorou? Agora ficou bom? Então tá bom. Não adianta, gente.
Não adianta você orar por um propósito que não, por algo que não está alinhado com o coração de Deus, com o propósito de Deus. Se nós não temos experimentado as bênçãos de Deus, talvez seja porque nós não estamos rendidos nas suas mãos. E a gente precisa se render. Tudo que o Senhor recebe, Ele abençoa. Amém? Tudo que o Senhor recebe, Ele abençoa. Vamos caminhar então? A multiplicação acontece quando há gratidão. João capítulo 6, verso 11. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o partiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Gente, contentamento é fruto de gratidão. O ingrato sempre acha que nunca tem o melhor. O ingrato acha que nunca tem o melhor. Mas a multiplicação acontece quando há gratidão. Há uma gratidão no nosso coração. Há uma gratidão por tudo que Deus está fazendo. Há uma gratidão por aquilo que Deus está fazendo no meio da sua igreja. Então Deus abençoa, Deus multiplica. Somente o pão partido pode ser multiplicado. Imagine comigo. Ariel, por favor, pegue um pão aqui para mim. Não, esse não, aquele lá. Desembrulha. Agora parte ele no meio. Pode pegar com a mão mesmo. Eu sei que você lavou na semana passada essa mão. O pão que o Senhor abençoa. Clodoaldo, eu peguei o pão, pedi para ele partir, e eu estou com um pão, uma parte em cada mão. O pão que o Senhor abençoa é o pão partido. Tá? É o pão partido. Ele não vai abençoar aquilo que não é partido. Muito obrigado. E eu vou exemplificar aqui para vocês de uma outra forma. Somente o pão partido pode ser multiplicado. Quando Jesus partiu aquele pão, simboliza quebrantamento. O pão partido simboliza quebrantamento. Quando nós somos quebrantados diante do Senhor, o Senhor multiplica aquilo que temos. Somente o pão partido pode suprir a fome da multidão. Nós somos o pão que o Senhor está partindo para alimentar a multidão que virá. Nós, não entendi, por que só a Lidiane deu um amém baixinho? Vocês não entenderam? Nós estamos multiplicando a igreja, o pão está sendo partido, esse pão partido vai abençoar a multidão. Amém? Nós somos o corpo de Cristo partido e vai abençoar a multidão. A nossa alma se alegra. E nós temos a vida quebrantada no espírito quando isso acontece. Pão partido nos fala da mesa. Pão partido nos fala da mesa de Cristo preparada para todos nós. E eu vou caminhar aqui para o final. A multiplicação acontece pela combinação dos nossos recursos e do poder de Deus. Veja o verso 16 e o verso 17. Jesus disse, respondeu Jesus, eles não precisam ir, dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram, tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Presta atenção, a multiplicação acontece pela combinação dos nossos recursos e do poder de Deus. Queridos, se eu chegasse aqui num domingo à noite e falasse para vocês, irmãos, nós vamos investir 100 mil reais lá naquela igreja, quantos teriam dito para o pastor? Não, pastor, é loucura. Erga a sua mão, seja sincero, confesse a verdade, confesse seu pecado. Quantos diriam, não dá, Senhor? Opa, Senhor não, pastor. Quantos diriam, não dá, pastor? Quantos diriam? Ainda bem, pelo menos da equipe pastoral, o Ney foi sincero. Não dá, irmãos.
Irmãos, nós já investimos lá mais de 100 mil reais. Nós já investimos lá mais de 100 mil reais. Mão de obra de pedreiro, compra de material, aluguel. Gente, mais de 100 mil reais. Agora deixa eu confessar o meu pecado. Se eu olhasse para esse número também, eu tinha dito, não, nós não temos condições. Nós não temos condições. Os irmãos sabem a realidade que nós vivemos. Mas a gente decidiu colocar o pé na água. Nós decidimos colocar o pé na água. E o Senhor começou a prover. E o Senhor começou a mandar recursos de onde a gente nem imaginava. E Deus começou a mandar coisas que nós nem imaginávamos. Presta atenção. Deus pega o pouco que nós temos e Ele usa para multiplicar e alimentar multidões. Se nós consagrarmos o nosso pouco ao Senhor, Ele se torna muito, porque o pouco com o Senhor se multiplica. Uma vez que nós compreendemos que somente podemos suprir os outros pela graça de Deus, então nós precisamos trazer a Deus tudo aquilo que nós temos. Isso significa que nós precisamos de passo consciente de fé e consagrar aquilo que nós temos nas nossas mãos. Mas também a multiplicação acontece num ambiente de organização. Marcos 6, 39 e 40. Então Jesus ordenou que todo o povo se assentasse em grupo na grama verde, e assim que eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, a multiplicação aconteceu. Ou seja, Jesus trabalhou com organização. E nesse tempo todo, eu não posso deixar de citar o empenho do Eriel na organização de todas as coisas ali. Trabalhando com a célula, servindo aquele lugar, trabalhando como quem contrata, quem fiscaliza. Eu não posso deixar de citar a diretoria da igreja, que entendeu o processo e falou, não, se a coisa está organizada desse jeito, nós vamos avançar. Eu não posso deixar de citar a igreja, que entendeu que nós estamos dando um passo de fé para multiplicar a nossa igreja no dia de hoje. Não há multiplicação onde não há compreensão e organização da parte de Deus. Jesus multiplica, mas são os discípulos que vão distribuir o pão. Jesus orou, agradeceu, deu aos discípulos e eles distribuíram. Houve uma organização. Muitos querem receber diretamente de Deus, mas Deus deseja usar os seus servos como instrumento para que a obra dele aconteça e a coisa trabalhe rumo à multiplicação. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nessa noite, nós estamos em festa, Senhor, nosso coração se alegra, porque de uma forma miraculosa, de uma forma poderosa, extraordinária, em que eu só posso acreditar ao Senhor, o milagre da multiplicação acontece hoje. Como Eriel colocou no grupo pastoral, não há um nascimento de uma igreja, mas a continuidade de uma igreja que avança. E nós te louvamos por isso. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós temos uma identidade em Cristo Jesus, e essa identidade começa a ser gerada agora também num novo espaço, com novas pessoas. Ah, Senhor, nós estamos com o nosso coração alegres, jubilosos, porque no Senhor o milagre da multiplicação acontece.
Não há tristeza quando há multiplicação, há alegria, porque é crescimento, é sinal de expansão, é sinal de avanço do teu reino. Louvado seja o Senhor. E nós bendizemos o seu nome. Amém.